Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Delineando de hoje, vamos entender um pouquinho melhor como a gente descobre o paleoambiente que gerou as rochas que a gente encontra nos dias de hoje, especificamente as rochas sedimentares. Então, sem mais delongas, tananana, tananana, tan, tan, tananana, tananana, tan, tan. Olá, pessoas, tudo bem? Bom, primeiro, a gente precisa entender rapidamente que rochas sedimentares, elas são formadas por meio da quebra, meteorização ou intemperismo de outras rochas, de qualquer outra rocha. Seja ela outra rocha sedimentar, seja ela uma rocha metamórfica, seja ela uma rocha basáltica ou magmática. Ou seja, primeiro você gera sedimentos, que são essas partículas de rochas que vão se agrupando em algum lugar, em ambientes deposicionais específicos. Cada tipo de ambiente favorece um tipo específico de deposição de sedimentos. E esses sedimentos passam por um processo que nós chamamos de diagênese, e é nesse processo que os sedimentos são transformados em rocha. Então, vou deixar aqui na descrição uma postagem minha lá no blog do Colecionadores de Ossos, que eu explico mais ou menos essa diferença, esse processo, para vocês se situarem melhor nisso. Mas é importante, então, entender que quando a gente está falando de rocha sedimentar, a gente tem rocha, a gente não tem sedimento. O sedimento ele foi depositado no passado, passou pela diagênese e virou essa rocha que a gente está estudando agora. E aí, o que é estudar o paleoambiente? É entender qual foi o ambiente deposicional que depositou e acumulou, esses sedimentos e que gerou, então, essa rocha que a gente estuda hoje em dia. Então, o estudo dos paleoambientes ele é feito principalmente pela geologia, porque a melhor forma que nós temos de inferir os paleoambientes é por meio das rochas. Porque a gente segue um princípio de que os processos naturais que acontecem nos dias de hoje aconteciam da mesma forma ou com pequenas variações de intensidade no passado. Então, por exemplo, a forma com que o rio carrega e deposita sedimentos hoje em dia era muito provavelmente igual ou muito parecido com a forma que o rio carregava e depositava sedimentos no passado. Então, a gente entendendo como são as marcas que os rios fazem hoje, e a gente entendendo esses padrões e conseguindo detectar esses padrões nas rochas, a gente pode, então, ter fortes evidências, baseadas nesses dados, de que essa rocha foi depositada em um ambiente fluvial, um rio. Óbvio que existem diversos tipos de rio, rios meandrantes, rios canalados, rios braided, né, que são aqueles rios mais sequinhos. Enfim, tem rio que não acaba mais. E além disso, a gente tem outros tipos de deposição que não dependem de rios. Como, por exemplo, lagos, mares, oceanos, deposição pelo ar, como nos desertos, e assim por diante. Então, existem inúmeras formas de paleoambientes no passado que são justamente retratos dos ambientes deposicionais que nós temos nos dias de hoje. Então, para você ser uma boa pessoa que entende de ambientes do passado, primeiro você tem que entender como é a dinâmica dos ambientes atuais. Aqui a dinâmica, eu estou me referindo à dinâmica deposicional, falando principalmente de fatores abióticos, ou seja, como o vento, o rio, a curva de deposição, né, a curva de nível, a linha de nível base, né, o que se deposita para baixo, o que se degrada para cima, e todos esses fatores, então, dos ambientes atuais, para a gente ter esse cenário em nossa mente, quais são os sinais que a gente esperaria encontrar em ambientes passados que fossem parecidos ou iguais aos ambientes atuais. Então, a estratigrafia de sequências
é uma das principais áreas para fazer essas interpretações. Porque na estratigrafia de sequência, a gente vai justamente, por meio desses dados atuais, interpretar as marcas que existem nas rochas sedimentares e elencar, então, as diferentes faces, que são esses momentos diferentes de deposição. Então, as faces, elas são caracterizadas por mudanças nessa dinâmica deposicional. Então, por exemplo, aqui nessa região, vamos supor que era um canal de um rio, e com o passar de milhões de anos, esse canal pode ter mudado para um lado, e agora essa camada de cima podia ser um lugar de inundação. Então, elas vão ter marcas diferentes, e isso vão marcar faces diferentes. E aí, por meio dessas faces, a gente é capaz de entender uma coisinha que é chamada de elementos arquiteturais. Os elementos arquiteturais são conjuntos de faces que nos indicam uma região do paleoambiente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se tem faces específicas, um conjunto específico de faces, em conjuntos que se sucedem numa região, a gente pode dizer que aqui tinha um elemento arquitetural de um determinado tipo, como, por exemplo, um canal de um rio, uma região de deposição do rio, da curva do rio, ou uma região de planície de inundação. Então, essas faces, a soma interpretativa dessas informações presentes nas faces, vão nos permitir interpretar quais elementos arquiteturais existiam ali, e aí disso a gente vai fazer o salto para interpretar o paleoambiente. Só que aí, para entender esses elementos arquiteturais que compõem a paisagem do passado, por meio desses dados presentes nas rochas do presente, a gente precisa ter uma visão ampla dos afloramentos. Os afloramentos são onde as rochas se expõem, né? Então, a gente vai e faz uma análise o mais 3D possível. Então, a gente não pega só um único paredão e interpreta um único paredão. O ideal é que a gente pegue vários paredões, em alturas diferentes, em profundidades diferentes, e a partir disso a gente vai identificando esses elementos arquiteturais e correlacionando eles por meio dessas dinâmicas deposicionais. E assim a gente passa a ter um maior conjunto de evidências para interpretar se o paleoambiente que gerou esses elementos arquiteturais e, consequentemente, a deposição desses sedimentos que originaram as rochas que a gente está avaliando. Então, basicamente, para você entender de onde vem a rocha que você estuda de hoje em dia, você precisa de 3 coisas. Primeiro, ter um bom conhecimento das marcas que os ambientes atuais deixam nos sedimentos, como eles depositam e qual as características dessa deposição. Depois, você tem que, uma vez que você entende bem dessas marcas, você tem que ter uma boa quantidade de afloramento para você justamente tentar identificar essas marcas e construir esses padrões para fazer essa escalada de conhecimento, né? Então, na biologia, por exemplo, a gente estuda o semaforonte. Quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal do que é o semaforonte. Então, a gente estuda o semaforonte. Do conjunto de semaforontes, a gente pode estudar, por exemplo, uma espécie. E das espécies a gente vai entender os grupos filogenéticos, né, para explicar as similaridades compartilhadas entre esses organismos. Na interpretação dos paleoambientes, a gente segue uma escalada hierárquica parecida. A gente identifica as faces, vê como essas faces se relacionam, formando os elementos arquiteturais, e entendendo esses elementos arquiteturais, a gente entende ou infere qual teria sido o melhor paleoambiente que gerou esses elementos arquiteturais que depositaram esses sedimentos que deram origem às rochas. E aí, por fim, a gente precisa, no último cenário, para fazer uma interpretação mais bem feita possível, lembrar sempre o conceito básico da estratigrafia de sequência, que é ter uma visão 3D do ambiente, de como é os limites desse paleoambiente, como ele se relacionava com outros paleoambientes, qual eram as características próprias desse paleoambiente. E para fazer isso a gente precisa então sempre olhar o máximo de afloramentos possíveis e correlacioná-los da melhor maneira possível. Então, por exemplo, a gente precisa levar em conta também questões como a paisagem do passado, o clima do passado, e tudo isso a gente vai interpretando a partir desses dados que as próprias rochas sedimentares nos proporcionam. E aí, uma vez que a gente entende do paleoambiente inferido através dessas características presentes nas rochas,
a gente pode se valer da fauna e flora desses afloramentos para fazer tipo um teste que corrobore ou não essa interpretação que a gente está fazendo. E aí, nesse caso, se a gente interpreta que era um paleoambiente de savana, com rios mais secos e com influência muito alta de deposição do ar, a gente esperaria, então, alguns tipos de plantas, alguns tipos de animais. E caso a gente encontre, a gente acaba, então, reforçando essa interpretação. Mas note que a vida ela evolui em conjunto com a geologia, né, com a dinâmica abiótica da Terra, mas a vida também pode fazer trollagens nas nossas interpretações. Então, por exemplo, é extremamente comum você encontrar animais terrestres depositados em ambientes marinhos. Por quê? Porque esse animal terrestre era marinho e estava morando lá? Não, porque ele morreu na terra e foi carreado por chuvas, rios ou tempestades para dentro do mar, e ali ele calhou de ser conservado. Então, ter um animal que não corresponde ao ambiente não necessariamente falseia a sua hipótese interpretativa, porque na verdade ela pode inclusive corroborar a depender das indicações tafonômicas da deposição desse indivíduo. E é para entender um pouquinho melhor de tafonomia, já tem um vídeo aqui no canal, em algum canto, então convido vocês também a ir lá assistir. Então, basicamente, é assim que nós, da paleontologia e geologia, por meio da estratigrafia de sequência, interpretamos as rochas e entendemos quais foram os paleoambientes que geraram essas rochas, que depositaram esses sedimentos que geraram essas rochas. Então, a paleontologia ela é particularmente fascinante porque a gente é o caçador ao contrário, né? A gente está, em vez de matando os organismos, a gente está ressuscitando eles e povoando o passado com esses animais. Só que é impossível a gente povoar um ambiente sem conhecer qual é esse ambiente. Então, daí entra essa magia do paleontólogo, da paleontóloga, do paleontólogo, né? De ser multidisciplinar e ter essa capacidade de interpretar não só as questões abióticas do paleoambiente que esse animal vivia, como também de justamente pôr esses animais para viver nesses ambientes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. E não se esqueçam, que eu já estava esquecendo por falta de hábito de fazer vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o meu canal, que curtem, compartilham, comentam. A gente bateu 5K, eu vou fazer um vídeo especial em breve, e espero que vocês gostem, com 5 detalhes sobre a minha pessoinha, que vai ser interessante, eu acho. E eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente a manutenção do canal, contribuindo lá no meu Padrim, os links sempre estão aqui na descrição, tem me ajudado muito, muito obrigada. Eu estou com planos de cada vez mais tornar o canal um pouco mais profissional, então tentar melhorar a qualidade, tentar pôr edição, enfim, tentar melhorar o canal, porque eu acho que vocês pelo menos estão me dizendo que esse esforço vale a pena. Então, se vocês estão me passando essa mensagem, eu quero corresponder da melhor maneira possível. Então, agradeço muito quem está me ajudando e quem me apoia sempre. E é isso, pessoal. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem condição financeira de apoiar o canal, considere se tornar um apoiador, um madrinha, né, do meu canal. E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau.